E, dando continuidade às atividades do Congresso, vamos dar início à terceira conferência e à segunda conferência desse dia. Quando o Congresso pensou, quando a comissão organizadora pensou esse Congresso, ela dividiu em 4 eixos. E um dos eixos pensados dedica-se a problematizar os desafios da psicologia frente aos processos de formação. E, para esse desafio, nós pensamos no nome, numa pessoa que tem sido uma grande parceira de todo o sistema Conselhos, vem pensando o ensino, né, e os processos de formação lá na ABEP, e uma das referências hoje nesse tema. Então, gostaria de chamar a professora Ângela Soligo. Professora Ângela Soligo é psicóloga, formada pela PUC de Campinas, tem mestrado e doutorado pela mesma instituição. Atualmente é docente da faculdade da Unicamp, do Departamento de Psicologia Educacional. É membro do grupo de estudos e pesquisa Diferenças e Subjetividades em Educação, estudos sobre surdos, de racismo, gênero e infância. Atualmente é presidente da ABEP, Associação Brasileira de Psicologia e Ensino, e presidente da AUFEPSI, Associação Latino-Americana de Formação e Ensino em Psicologia. Desenvolve pesquisas voltadas em estudos sobre preconceito racial no Brasil e para ações afirmativas, bem como para as questões de gênero e homofobia, a partir de um recorte teórico das representações sociais. Em 2012, recebeu o Prêmio de Reconhecimento Docente pela dedicação ao ensino de graduação concedido pela Universidade Estadual de Campinas. Isso é um pouco do currículo da nossa conferencista. Na sequência, já passo a palavra para ela. Bom, primeiramente, boa tarde. Vocês acharam que eu ia falar outra coisa, né? Mas aquela coisa que todo mundo pensou também, tá? Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite do CRP, da ABEP Santa Catarina, para estar aqui com vocês. É sempre um prazer participar dos eventos aqui em Santa Catarina, e também estar nesse lugar adorável. Aliás, Florianópolis é o meu sonho de aposentada, mas isso é uma outra história. Eu quero agradecer também o privilégio de ouvir as meninas e os meninos da geração da Chico. Foi muito bonito, muito emocionante. E eu queria muito que elas e eles soubessem que elas são o sentido do nosso ofício. Então, foi muito, muito emocionante. Bom, quando eu pensei no que falar hoje, o tema é construir-se psicólogo e os novos possíveis para o processo de formação. Eu pensei em muitas coisas, mas aí eu levaria algumas 8 horas para falar. Então, eu recortei alguns elementos que eu acho que são importantes hoje para pensar nisso, não é? O que é esse desafio do construir-se psicóloga, psicólogo, nesses nossos tempos? E aí, para pensar nisso, eu voltei um pouco no passado. Voltei um pouco em coisas que todas nós escutamos quando ingressamos no curso de psicologia. Há aqui diferentes gerações, há jovens, muito jovens, e há alguns com cabelos brancos como os meus, não é? E eu me lembro que, quando entrávamos no curso de psicologia, sempre havia uma disciplina, uma matéria, com um docente ou uma docente que nos perguntava: por que é que você escolheu psicologia? Todo mundo aqui já ouviu essa pergunta, certo? E aí, uma das coisas que mais se ouvia, que todas nós dizíamos, e que eu também já ouvi dos meus estudantes, e que muitos de vocês já ouviram, e que muitos dos estudantes aqui já disseram, uma das coisas era:
eu quero ajudar as pessoas. Todo mundo já disse e já ouviu isso. E aqueles mais corajosos diziam, eu quero me ajudar também. Não é? Nós ouvíamos isso. E isto revelava um pouco das representações que temos e tínhamos da psicologia, né, no senso comum. Né? Nós sempre dizemos que há uma associação do senso comum com a questão da loucura, o que é parcialmente verdade. Não é? Quando alguém indica alguém, procure um psicólogo, uma psicóloga, muitos respondem, eu não sou louco. Não é? Mas é parcialmente verdade. Porque quando uma jovem, um jovem de 17, 18, 19 anos, chega num curso de psicologia e diz, eu quero ajudar as pessoas, isto também revela algo sobre nós, não é? Que é o nosso compromisso e o nosso envolvimento com algo que, aos 17 anos, nós não sabemos muito bem o que é. Não é? Não sabemos muito bem que ofício é esse. Mas, de certa forma, sabemos que o nosso ofício ajuda as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro elemento que eu queria trazer. Né? E esse ajuda, vamos ampliar, né? No final, porque essa concepção menorzinha de ajuda, nós fomos elaborando, transformando para uma outra direção, que é a direção do compromisso. Mas, quando entramos na faculdade, lá no meu tempo é coisa de velho, mas tudo bem. Lá no meu tempo, né, quando ingressei na faculdade, em meados dos anos 70, então, o que eram os anos 70, 1974, 75, 76? Era um período da ditadura. Período da ditadura militar significava que as faculdades, os cursos eram violentamente controlados. O diretor do meu instituto era um militar. Né? Então, eram cursos violentamente controlados. O que significava que muitas discussões a respeito do que estávamos vivendo eram feitas nos porões, e não nas salas de aula. E aí, quando a gente entrava, a primeira coisa que nos perguntam, os veteranos, na segunda semana de aula, olhavam para você e diziam, você é psicanálise ou behaviorismo? E eu pensava, eu sou palmeirense. Não é? Porque nós não sabíamos ainda, mas já se exigia de nós a filiação a uma teoria que, em essência, era uma visão de mundo. Né? E que nós íamos começar a aprender. Começar a descobrir o que aquilo significava. O que significava ser Freud ou Skinner. Eu era do contra e me apaixonei por Piaget. Não é? Mas o que significava isso? Nos anos 80, 90, já num período de recuperação do processo democrático, que já perdemos agora, mas num período de recuperação do processo democrático, a psicologia começa a incorporar visões críticas de mundo. Não é? Eu gosto sempre de me lembrar do papel essencial que teve a Sylvia Lane nesse processo de descoberta de outras leituras de mundo. E a psicologia começa a incorporar uma visão crítica do materialismo histórico dialético como possibilidade de leitura de mundo. E aí a pergunta que se fazia para as estudantes e estudantes é, você é marxista? Eu me lembro de ouvir uma vez de um aluno, Piaget é marxista? Porque, se não for, eu não quero aprender. Não é? Então, nós estávamos construindo, na psicologia, uma discussão que era essencial para superarmos uma visão de psicologia que vinha amarrada
pelo processo de repressão que nos impunha a ditadura. Um processo de repressão que nos impunha a ideia de neutralidade, de objetividade. Né? Nos anos 90, nos anos 2000, a partir dos final dos anos 90, anos 2000, nós incorporamos nas nossas discussões a ideia do compromisso social da psicologia. Essa ideia foi entrando nos nossos projetos político-pedagógicos, nas nossas disciplinas, nos nossos discursos. Ela está presente, ao menos como ideia. E, em muitas situações, como prática. Aquilo que a gente viu hoje, o trabalho que nós vimos hoje, é um trabalho que expressa compromisso, que dá voz àqueles e àquelas que nunca tiveram espaço de voz. Então, nós fomos incorporando a ideia de compromisso. Né? E fomos trazendo para nós referências importantes dentro da psicologia. Eu brinco muito com a Ana Bock, que a gente vai aos congressos e a Ana Bock passa um tempo tirando fotografias. Né? Mas, quando as pessoas querem tirar fotografia com a Ana Bock, é porque ela representa algo que importa. E ela representa a ideia de compromisso. Né? Então, aquela foto expressa alguma coisa. Expressa algo como estamos juntos dessa ideia. E isso é muito importante. Né? Então, a gente vai vendo, quando a gente pensa na psicologia, uma série de transformações. E essas transformações, elas estão ligadas à vida que nós fomos vivendo e estamos vivendo no nosso país. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que, aliás, vou falar um último, que é dos anos 2010 para frente. Não está aqui na minha cola, mas eu me lembrei. Dos anos 2010 para frente, nós começamos a falar de uma psicologia que tem gênero e que tem cor. Uma psicologia que fala do racismo. Né? Uma psicologia que olha para questões para as quais ela nunca olhou, ela esteve com as costas viradas para essas questões. A gente hoje começa a estudar psicologia africana. Né? E a gente começa a recuperar a Virginia Bicudo como referência, e nós não. Este congresso traz a Cida Bento para fazer a abertura. Isto não é por acaso. Isto é um movimento. Né? E um movimento importante. Então, vejam que o mundo não está parado, o país está em transformação, e nós também estamos. Como corpo de saberes, como sujeitos deste ofício chamado psicologia. Bom, e o que é que forma, então, a psicóloga, o psicólogo? Não é? Se a gente for olhar aí o que está descrito na minuta, na nova minuta de diretrizes curriculares da psicologia, se nós formos olhar os princípios e os eixos que nós acabamos de discutir e defender, há um conjunto de coisas que nós já reconhecemos que formam. As teorias formam. Certamente as teorias formam. Não é? E quando eu falo das teorias, primeiro, eu estou falando das teorias clássicas e das teorias que construímos numa perspectiva descolonizada. Né? Hoje, quando falamos em teorias, nós falamos também do novo.
da nossa produção nacional, da produção latino-americana e da produção de outros contextos que nos foram negados. O contexto africano é um deles, não é? Então, as teorias formam. E hoje nós precisamos ampliar aquilo que nós identificamos como teorias que nos fundamentam. Mas tem uma outra coisa das teorias que importa. Quando a gente pensa em teorias, a gente pensa o que o autor falou, né? Que o Freud falou sobre inconsciente, sobre transferência e contra-transferência, etc. O que é a análise de contingências no behaviorismo e assim por diante, tá certo? Mas teorias são mais do que isso, não é? Ou o que o Martin Baró fala sobre a perspectiva libertária, não é? Mas a gente precisa também pensar nas teorias como expressões de um tempo, expressões de uma cultura, de um espaço-tempo. Por que aquelas teorias se colocam nos momentos e nos locais em que elas se colocam? O que elas representam e qual é a dimensão política que elas têm. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente volta a ouvir e ler pessoas dizendo: mas a psicologia tem que ser neutra, a entidade X tem que ser neutra, porque nós temos que ser neutros. Bom, não sou eu a dizer, mas há uma série de teóricos e epistemólogos da psicologia e da filosofia que vão nos ensinar que não existe neutralidade científica. Não é? Não vou fazer essa discussão aqui, mas a gente já tem fundamento suficiente para dizer isso. Mas eu quero mostrar que aqueles fundamentos mais tradicionais que nós temos e pelos quais temos apego e carinho, eles têm uma dimensão política que foi muito importante no seu tempo. Exemplo, Freud e a psicanálise. O que significou, no final do século XIX, na era vitoriana, um sujeito, número 1, dizer que o modo como se tratavam os doentes mentais não era adequado, que tinha alguma coisa errada com aquilo, e que havia algo que a ciência, até aquele momento, não conseguia captar. E aí ele vai desenvolver o conceito de inconsciente. E segundo, ele vai dizer que a sexualidade é algo que está em todos nós e que é instinto de vida. Lá no período vitoriano, na Europa vitoriana. E ele vai dizer que mulher tinha sexualidade e criança também tinha. Isto era politicamente importante, porque isso quebrava visões cristalizadas e que, entre outras coisas, negavam à mulher o seu direito de plenitude. Vou dar outro exemplo. Vamos pegar o Skinner, lá nos Estados Unidos, século XX. Todo mundo aprende aqui em qualquer lugar, os conceitos mais rudimentares do Skinner. Reforço, punição, como é que faz condicionamento, não é? Aproximação sucessiva, reforço diferencial, aquela coisa toda. Também aprendi. E que, ok, é uma aprendizagem importante para entender. Mas quantos leem do Skinner o mito da liberdade? E o mito da liberdade, ele tem uma dimensão política muito clara, muito cristalina, porque ele está discutindo o pensamento liberal e dizendo: olha, essa história de que o indivíduo é livre, pleno, para fazer o que quiser, é mentira. Não é? Isso é uma dimensão política importante. Vamos pegar Piaget, vou pegar só 3, senão vou ficar aqui a noite inteira, a tarde inteira. Vamos pegar Piaget. O que o Piaget faz quando ele questiona os testes padronizados e a sua capacidade de compreensão do sujeito, criança, não é? Ele propõe que se entenda a criança como um sujeito pleno, e não como adulto em miniatura. Que se entenda a criança como um sujeito que interpreta o mundo dentro das perspectivas que são
possíveis para ele. Então, como um sujeito a quem falta alguma coisa, ou que tem que ser rotulado dentro de um padrão, porque é preciso medir tudo, inclusive a inteligência, e Piaget diz que todo mundo é inteligente. Então, vejam que as nossas teorias mais clássicas têm uma dimensão política que nós não aprendemos. E aprender teoria também é entender, no seu espaço-tempo, a sua dimensão política. Em que sentido? Como é que elas responderam às demandas do seu entorno, à sua época, e que saberes se construíram a partir disto. Esses saberes nos importam, mas eles são históricos. Também colocamos e acreditamos e defendemos que precisamos aprender técnicas, estratégias, que fazer, como fazer. Isso faz parte da nossa formação, não é? Nós somos uma profissão da prática. Então, precisamos aprender o que fazer, como fazer. Mas já sabemos que este o que e este como precisam estar referenciados nos sujeitos e nos grupos, nas comunidades, nas instituições com as quais trabalhamos. Já sabemos que nenhuma técnica é um absoluto. Nenhuma técnica serve para tudo, para todos, nenhuma técnica é panaceia. Bom, o que mais que nós reconhecemos que forma psicólogo-psicólogo? Os elementos que nos permitem a compreensão do contexto social, cultural e histórico. Nós já aprendemos que, para entender a subjetividade, primeiro, a gente precisa entendê-la como uma construção, e como uma construção que se dá na relação do sujeito-mundo, né? Então, a gente precisa entender esse mundo, esse contexto, que nos forma, que nos constitui, esta cultura que nos constitui, essas histórias que são a nossa história, que fazem parte da nossa história. Porque, se nós não compreendermos isto, nós não alcançamos o sujeito. Não é? Eu vou dar um exemplo que é horrível, mas eu acho que ele é emblemático. Eu sou docente de uma instituição que todo mundo sabe que é uma instituição de elite, uma instituição branca, que só agora, no final do ano passado, aprovou cotas, né? E foi muito difícil. E a minha instituição é a Unicamp, e a Unicamp tem um serviço de atendimento psicológico aos estudantes, que é bacana ter. Não é? Nem todas as instituições têm um serviço para seus estudantes. Ok. Muitos estudantes, muitas estudantes negros que procuram este serviço vão me procurar, porque eles sabem que eu pesquiso racismo. E porque sabem que eu atuo na luta antirracista. E eles vão me procurar muito tristes, porque eles dizem: eu fui procurar o serviço de atendimento psicológico, e quando eu comecei a falar do meu sofrimento e de como isto tem a ver com racismo, a psicóloga que me atendeu disse: calma, racismo não existe, isso é problema seu. É um horror, né? É um horror. Eu já fiz a denúncia mais de uma vez. Bom, o que isso significa? Isso significa ignorar o contexto, ignorar a história, né? Não conhecer o Brasil. Tá certo? E que psicologia você vai fazer com esta visão? Não é? Então, compreender o contexto é essencial para construir a nossa prática, para sabermos o que fazer.
Não é? Tem vários exemplos, mas eu acho que esse é um bem emblemático. Então, conhecer o contexto, a cultura, a história é importante, é essencial. A gente precisa também conhecer as políticas públicas. Por que nós precisamos conhecer as políticas públicas? Porque as políticas públicas estão ou devem estar a serviço do conjunto da população e porque nós, categoria PSI, estamos nas políticas públicas. Há uns 2 anos atrás, o Conselho Regional de Psicologia pediu ao DIEESE que fizesse uma pesquisa sobre onde estavam trabalhando as psicólogas e psicólogos. E, contrariando a crença difundida de que as psicólogas e psicólogos estão essencialmente na clínica individual, o que o DIEESE nos mostrou é que 64% da nossa categoria profissional está na saúde pública e na assistência social. E também estamos em outros espaços que são políticas públicas, mas, essencialmente, nesses 2 é a grande maioria. Então, vejam, se nós estamos nas políticas, nós precisamos entender sobre elas, para saber como atuar nelas. Não é? Isto é essencial. Então, precisamos conhecer as políticas públicas, precisamos conhecer as políticas públicas. Né? E como construir-nos e construir uma psicologia que é capaz de atuar nessas políticas. Saúde, assistência social, educação, seguridade social, precisamos conhecê-las. E eu vou dizer para vocês, nós não aprendemos leis, nós não nos interessamos por legislação, nós não nos interessamos por legislação de coisas em que nós estamos envolvidos e envolvidas. As pessoas que estão no campo da educação ou que oferecem algum trabalho que se vincula ao campo da educação não conhecem a legislação brasileira voltada para a educação. Eu vou dar um exemplo feio também. Quando, em 2011, se alteraram as diretrizes curriculares de psicologia, colocando a oferta da licenciatura como obrigatória, nós fizemos uma discussão sobre isso no COMPSI. A presidente da ABEP era a Mônica Gianfaldoni e me convidou para ir, para fazer a discussão junto. Então, quem estava naquela discussão no fórum eram essencialmente coordenadoras e coordenadores de curso, que simplesmente ignoravam a lei, número 1. Segundo, a gente ouviu perguntas do tipo, não dá para chamar de outra coisa, para não chamar de licenciatura? Como? Se o nome é esse, e se este nome se aplica a todos os cursos de formação de professoras e professores no país. Não é? Então, vejam, nós não nos interessamos por leis. E as leis se vinculam à nossa vida e ao nosso ofício. Então, conhecer políticas e conhecer legislação também nos forma, nos constitui. Bom, o que mais que nos forma? Nós precisamos adquirir algumas habilidades. E aí eu não estou usando o conceito de competências e habilidades, mas eu estou falando de algumas coisas que precisamos saber fazer, e o nome disso é habilidade. Por exemplo, nós precisamos saber escrever e argumentar. Não é? Precisamos saber fazer relatório, laudo, texto descritivo, precisamos saber argumentar, falar com o outro, falar para o outro. Várias estratégias de argumentação. Nós precisamos muito aprender a escutar. Eu sempre digo que a psicologia é uma profissão da escuta. Nós precisamos saber escutar, acolher, porque não é só escutar, acolher. E precisamos aprender e desenvolver empatia. Aprender a colocarmos no lugar do outro. Principalmente, não vendo este outro
como alguém que é menos porque é diferente de mim, mas saber que ele é o meu outro e eu sou o outro dele. Então, aprender a empatia é aprender a olhar horizontalmente. Esta é uma aprendizagem essencial para a psicologia, porque aprender a empatia é aprender a não rotular e não agir com preconceito. Nós precisamos aprender a atuar em processos de mediação, a atuar em grupos, em instituições, em comunidades. Nós precisamos saber que a nossa atuação, se ela pode se dar no nível do sujeito individual, ela também se dá no nível dos coletivos. E nós precisamos saber o que fazer nestas situações. Eu preciso saber que, se eu for atuar numa escola, eu não vou atuar na escola para fazer atendimento clínico individual, que a escola exige de mim outras coisas. Mesma coisa na empresa ou na comunidade. Nós precisamos aprender a tomar decisões, e nem sempre é fácil. Mas tomada de decisões também faz parte do nosso ofício. Nós precisamos aprender a intervir em distintos contextos e dimensões, numa perspectiva que tenha o contexto como referência. Eu ouvi uma vez de um professor lá da Federal do Amazonas uma história que eu nunca vou esquecer, porque ele, relatando as dificuldades, às vezes, com os estágios, ele disse, olha, a gente tem uns projetos bacanas aqui nas comunidades, com comunidade ribeirinha, não sei. E aí a gente manda os grupos de estagiários para lá. Aí eles voltam e dizem, nós não queremos ficar lá, porque aquele grupo lá não cabe na minha teoria, não corresponde à minha teoria. Vejam, não é o grupo que tem que caber na teoria, né? É a teoria que precisa conseguir produzir indagações e caminhos de reflexão, caminhos de atuação. Então, a gente precisa aprender a atuar nesses contextos, ou nas instituições, numa perspectiva que tenha esses espaços como referência, e não como obstáculo. Não é? Nós precisamos aprender a participar. Porque tivemos muitos anos de aprendizagem em que nos ensinaram que tínhamos que ser neutros, e aí achávamos que bastava que fôssemos capazes de interpretar, fazer laudo, dar resposta. E nós precisamos entender que nós precisamos participar, porque nós não somos neutros e nunca seremos, não é? Então, nós precisamos aprender a participar. Bom, tem uma outra coisa que nós precisamos aprender, que é a convivência acadêmica. Não à toa, nós nos posicionamos frontalmente contra a formação à distância nos cursos de graduação. Porque a convivência acadêmica forma. Conviver no espaço acadêmico é essencial para aprender a viver a diferença, a dialogar na diferença, a fazer embates de concepções sem odiar o outro, porque ele não pensa igual a gente, né? Mas é também escutar esse outro para saber o que aquilo que ele diz é bacana. Então, nós precisamos aprender a conhecer aquilo que não está dentro da sala de aula, mas está fora dela, e que também nos forma. Inclusive, atuar no movimento estudantil.
faz parte da nossa formação. E faz uma diferença danada. Atuar no movimento e atuar na instituição na condição de estudante. Isso também faz parte da formação. E nada disso virá pela educação à distância, não é? Bom, no Brasil atual, nós temos que nos perguntar que demandas se colocam hoje para a nossa formação. Pensando lá que, em todos os momentos históricos, havia demandas que se colocavam para esses nossos sujeitos de referência e nossos movimentos de referência. Mas, no Brasil atual, o que se apresenta como demanda para a formação? E aí eu vou pontuar alguns elementos do que estamos vivendo. E, certamente, o que eu vou dizer agora não é novidade. A primeira coisa é o ataque frontal à democracia. Nós não estamos vivendo numa sociedade democrática. E nós não estamos vivendo numa sociedade democrática não é só porque sequestraram o nosso voto de 2016 e porque estão sequestrando o nosso voto de 2018. Nós não vivemos numa sociedade democrática porque sequestraram nossos direitos. Não é? Porque quando os direitos humanos mais fundamentais estão em xeque, estão em jogo, nós não estamos vivendo numa democracia de verdade. Enquanto a cada 23 minutos morrer um jovem negro da periferia, enquanto a cada 9 minutos uma mulher for vítima de violência, nós não estaremos vivendo em uma democracia. Tá certo? Enquanto tiver um homem com acesso a microfone e mídia, dizendo que é justo que as mulheres ganhem menos que os homens, nós não estaremos vivendo numa democracia. Não é? Então, o primeiro elemento é esse. Nós não vivemos numa democracia no momento. Aquela que conquistamos em 1988, com a Constituição Cidadã, nossa tão frágil democracia está rompida. Nós vivemos no contexto de esvaziamento do conceito de justiça. A justiça não se processa mais fundamentada na nossa Carta Maior, que é a Constituição Brasileira, muito menos na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos acordos internacionais que o Brasil assina. A justiça se processa na vontade de alguns juristas. Isto não é democracia, em lugar nenhum no mundo. Nós vivemos, portanto, o contexto da desesperança e do ódio. Porque quando nada nos resta que nos proteja das nossas mesquinharias cotidianas, dos nossos delitos cotidianos, o que nos resta são os nossos piores sentimentos. Quando, ao longo da nossa história, nós aprendemos a odiar os nossos iguais e a amar os nossos opressores, o que nos resta é o ódio. Nós vivemos o contexto de acirramento do racismo, do machismo, da lesbo, homo, bi, transfobia, dos preconceitos de classe, de origem e muitos outros. Algumas dessas expressões, se elas estavam presentes e elas estavam latentes, elas saíram todas do armário. E as pessoas não têm mais vergonha de serem racistas. Os homens sabem que vão agredir as mulheres impunemente. Não é? Nós olhamos para aquele que nasceu em uma outra região como se ele fosse o inferior. Não é?
o Caetano já cantou, Narciso acha feio que não é espelho. Né? E nós construímos uma sociedade em que todos os nossos preconceitos estão à flor da pele, e na rua, e na vida. Nós vivemos o contexto de restrição ao direito de acesso ao pleno conhecimento, com projetos do tipo escola sem partido. Nós temos a obrigação de, todos os dias, em qualquer lugar, até na fila do banco, de nos colocarmos contra esse projeto. Porque escola sem partido é a morte da educação. É a morte do conhecimento. Até porque esse nome é uma mentira. A escola nunca teve partido, mas quem elaborou esse projeto tem partido. Não é? E esse projeto é a morte do conhecimento. Nós já temos relatos e mais relatos de docentes em universidades públicas brasileiras que estão sendo processados por ensinar a teoria marxista. E são o quê? São filósofos, historiadores e sociólogos. Grupos de pesquisa. Nós temos universidades sendo perseguidas por terem oferecido cursos livres sobre o golpe. A minha universidade, o reitor, há 2 semanas atrás, foi intimado pelo Ministério Público para prestar explicações sobre os nossos cursos sobre o golpe. Inclusive, eu participei de um. Né? Então, vejam, se nós não podemos ensinar, não podemos falar, não podemos discutir, se o professor da criança, do adolescente, não puder ensinar, não é? Por exemplo, não vai poder falar sobre o que foi o escravismo, que educação teremos, que conhecimentos estaremos desenvolvendo? E que psicologia podemos ensinar se nós não podemos falar? Não é? Ou não podemos falar daquilo que incomoda alguém. Alguém que está onde? Nas posições de poder. Não poderemos falar de gênero, nem de racismo, nem de violência, nem de desigualdade, nem de direitos humanos, porque está lá escrito no projeto que direitos humanos é coisa de um partido. Triste, trágico. Bom, nós também vivemos o contexto da precarização dos processos de trabalho. Ontem, o Judiciário aprovou e liberou amplamente a terceirização, inclusive das atividades fim. Nós já temos notícias de faculdades privadas, inclusive nos cursos de psicologia, que estão demitindo docentes para contratar autônomos. São outras relações de trabalho e a possibilidade de você desenvolver um projeto político-pedagógico com autônomos que um dia estão e amanhã não estarão, é zero. Não é? Então, vejam, estamos vivendo a precarização dos processos de trabalho. Estamos vivendo, inclusive, a retirada de várias profissões do campo das políticas públicas. A nossa, inclusive. Nós estamos vivendo os ataques à laicidade e ao desenvolvimento científico. Ano a ano, este governo corta a verba da ciência e tecnologia e do aperfeiçoamento profissional, CAPES e CNPq. Todo ano corta alguma coisa. Corta a verba das universidades, corta o ProUni, corta o FIES, não é? E ataques à laicidade. Hoje em dia, nós vemos pessoas trazerem ou conceitos de senso comum ou conceitos religiosos para dizer que o conhecimento científico não vale nada, que a ciência não vale nada e que todos os saberes estão no mesmo lugar. E colocam em xeque o desenvolvimento dos saberes históricos da psicologia. Portanto, o ataque à laicidade é um ataque à nossa profissão, ao nosso ofício.
Bom, o que resulta disso tudo, né, desse quadro que eu acabei de pintar, que não é de minha autoria? No sentido de que eu não produzi esse contexto, mas eu estou reproduzindo o que vivemos, né? Por um lado, todo este quadro, todo esse cenário, ele significa processos de produção de sofrimento psíquico. Aquilo que estamos vivendo nos faz sofrer, individual e coletivamente. Não é só um sofrimento do sujeito individual, que, sim, é importante e tem valor, mas coletivamente também, como comunidade, como nação. Nós estamos sofrendo. Nós, da psicologia, que lidamos com sofrimentos, estamos sofrendo também, porque todo esse contexto produz sofrimento, né? Do sujeito individual e dos coletivos. Nós estamos vivendo obstáculos ao nosso exercício profissional, né? Quando se terceirizam as possibilidades de trabalho, isso afeta as oportunidades de trabalho dos futuros e das futuras profissionais. E quando estamos nas universidades, em que temos sido questionados sobre aquilo que ensinamos. Eu, pessoalmente, já tive muitas aulas minhas gravadas. O que é que eu vou fazer com isso? Não sei, né? Mas já tive. E vários professores têm sido gravados, filmados e processados. Tá? Eu vou falar um caso que, para mim, é o extremo da burrice. Eu não vou dar outro nome, é o extremo da burrice. O que fizeram ano passado com o professor Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, que é um senhor de mais de 80 anos, um grande pesquisador da área de psicofarmacologia. Ele é um pesquisador dos fármacos. E ele publicou um artigo que é resultado de uma série de pesquisas dele. Ele publica internacionalmente, o mundo inteiro conhece o Carlini, e um artigo que vai falar das propriedades da maconha. Tanto as propriedades, vamos dizer, ilícitas, quanto as propriedades medicinais. E ele foi intimado pelo Ministério Público a comparecer na Polícia Federal para dar explicações, porque ele estava fazendo apologia às drogas. Isto é burrice. Não é? Não se pode ignorar um conjunto de saberes científicos que nós, cientistas, pesquisadores, produzimos ao longo da nossa história, porque esse saber não interessa ao poder. Bom, isso é um exemplo, né? Mas isso é um obstáculo. Tudo isto que eu descrevi se integra num projeto de nação sem democracia. Este é o projeto de nação que está em curso. É um projeto de nação sem democracia. E é nesses momentos que a psicologia não é só relevante, ela é necessária. Ela é necessária, né? Porque ela nos ajuda a compreender, deve nos ajudar a compreender e a participar e a enfrentar, a produzir no cotidiano da formação e das nossas práticas estratégias de reflexão que sejam libertárias, que nos mostrem outras possibilidades de mundo, de país, de vida, que não essas que se apresentam agora como inexoráveis, como fatais. A nossa psicologia, esta que se implica, que é empática com a vida,
ela é, hoje, absolutamente necessária. Tá bom, eu juro que eu acabo em 3 minutos. Bom, nossa tarefa, portanto, para a formação, é a formação da psicóloga, do psicólogo cidadão. Ser cidadão é o sujeito que conhece aquilo tudo que eu falei, teoria, técnica, contexto, etc., e que se coloca na posição de participar e de atuar. Não é? E de atuar de forma libertária. Ser psicólogo e psicólogo cidadão, formar psicólogo e psicólogo cidadão, implica compreensão e atuação, voltada para cada pessoa e para os coletivos, comprometida com a reconstrução da vida cidadã. O que nós vimos hoje aqui é um projeto de reconstrução da vida cidadã. É a nossa tarefa. Não dá para separar a subjetividade da vida vivida cotidianamente e dos processos nela imbricados. Não dá para ser psi sem se implicar com essa vida e esse tempo. Como já escreveu Isaías Pessotti, em 1987, num artigo publicado na revista Ciência e Cultura, que se chama Psicologia e Política, Isaías Pessotti escreve: o poder não se rege pela ciência. O poder se utiliza da ciência quando lhe interessa. Cabe à ciência e cabe à psicologia, como ciência, colocar-se no exercício do contrapoder. Colocar-se como conhecimento e como prática à disposição dos sujeitos concretos. Colocar-se como saber humano compartilhável. Eu acho que Isaías foi extremamente feliz quando escreveu isso, porque é isso mesmo. Faremos uma psicologia cidadã quando soubermos que é para os nossos iguais que trabalhamos. E os nossos iguais são todos e todas os que não detêm e representam os espaços de poder. Eu quero encerrar minha fala com um poema, um pedaço do poema, que o poema é meio grande, mas eu selecionei um pedaço, e esse poema foi escrito pelo Agostinho Neto. Para quem não sabe quem é Agostinho Neto é um poeta, escritor negro, angolano, que lutou no MPLA. Vocês sabem o que é MPLA? É o Movimento Popular para a Libertação de Angola, nos anos 70. E foi um movimento do povo negro angolano contra a opressão europeia branca. Agostinho Neto foi eleito presidente de Angola em 1975, um presidente negro de esquerda. E Agostinho escreve, em trechos do seu poema: não basta que seja pura e justa a nossa causa. É necessário que a pureza e a justiça existam dentro de nós. Lutar para nós é ver aquilo que o povo quer realizado. É ter a terra onde nascemos. É sermos livres para trabalhar. É ter para nós o que criamos. Lutar para nós é um destino. É uma ponte entre a descrença e a certeza de um mundo novo. Na mesma barca nos encontramos. Todos concordam. Vamos lutar. Obrigada. Agradecemos a fala da professora Ângela Soligo. Pedimos que permaneçam mais uns instantes aqui ainda, antes de se dirigir à próxima atividade, que são as rodas
de conversa. Então, em nome da comissão organizadora, já queria reiterar o nosso agradecimento pela conferência, né? E certamente subsidiará os debates nas rodas e demais atividades do Congresso.